Conforme prometido, está conosco Pedro Martim Fernandes, coordenador de projetos urbanos da Secretaria de Urbanismo e Licenciamento da cidade de São Paulo. Um dos nossos assuntos é o projeto Ruas Abertas no bairro da Liberdade. Pedro Martim, obrigado pela entrevista aqui na Band News FM. Um ótimo dia para o senhor. Bom dia. Muito obrigado pela oportunidade de falar desse projeto que é tão importante para a gente na recuperação do centro. Antes da gente falar da consulta pública, como é que funcionaria exatamente? Quais seriam as ruas que seriam interrompidas para o tráfego de carros? A gente tem aquele triângulo formado pela Barão de Guape, Liberdade e Rua da Glória. Esse triângulo ele é importante porque ele vai absorver, né, o fluxo dos carros que passariam nas ruas internas ali, especialmente a Galvão Bueno, a Rua dos Estudantes, né, e a Rua dos Aflitos, né? Essas três ruas são bem importantes, e aí você tem a Tomás Gonzaga, que é a Rua dos Restaurantes, também que vai ser fechada. A gente foi bem cuidadoso nas ruas que são fechadas para não alterar algumas práticas importantes ali. Por exemplo, tem um hospital, né, que fica na Galvão Bueno, então aquele trecho permanece para os carros, inclusive nos dias de operação. É um trecho pequeno, mas para atender bem no detalhe mesmo as demandas da região. A prefeitura detectou uma saturação por ali, porque as calçadas de fato ficam muito apertadas, né? Lotadas. Ainda tem aquelas barraquinhas que vendem bonequinhos, enfim, vendem coisas bacanas, mas atrapalham também o tráfego de pessoas. Então ali realmente estava um fuzuê, né? Exato. A gente detectou isso, né? Foi em loco, em diferentes dias da semana. E a prioridade tem que ser o pedestre naquele caso, né? Porque não é só o pedestre que passa por ali, né? Ele é um espaço de permanência também. Todas as ruas ali, elas atuam, elas têm uma dinâmica muito forte com o comércio, uma dinâmica muito forte com os aspectos culturais da liberdade. Então a gente entende que tem que ser um espaço para permanecer, passar mais horas da liberdade, que é uma demanda da população como um todo. Sim, acho que tem um aspecto para a gente falar mais profundo nessa discussão, né, Pedro, que é o que está acontecendo no centro da cidade de São Paulo nesse momento, né? A gente tem visto as pessoas se afastando da região central com medo de circular por lá, por causa do aumento da violência, com cenas lamentáveis, inclusive, com o problema que a gente tem da Cracolândia. E nesse sentido, como abrir as ruas da Liberdade para as pessoas, para os pedestres, ocupar essa região, como é que você vê a importância disso para o que a gente está vivendo agora também? É fundamental, né? A gente tem que realmente uma resposta a esses problemas que acontecem, que são intersetoriais, né? Não é um problema só de assistência social, não é um problema só de segurança pública, é um problema geral e que a gente tem que trazer mais pessoas para ocupar, né? Com diferentes atividades. E é isso que a gente está procurando aqui. Em relação à consulta pública, ela já está aberta? Como é que funciona? Como é que o cidadão pode participar dessa tomada de decisões? Sim, ela está aberta, inclusive está sendo muito positivo, né? A gente foi com a consulta aberta até dia 21 de julho, né? E a gente tem um tempo aí, 5 dias, para amadurecer a contribuição geral dessa consulta pública que está no site Participe Mais da Prefeitura. A gente está bem preocupado com essa questão de trazer o máximo possível de contribuições e transparência no processo. Fica até dia 21 de julho e no dia 26 de julho a gente vai ter uma audiência pública presencial no próprio bairro, no auditório da FECAP, então são todos convidados aí, contrários e favoráveis, é importante a gente ouvir nesse momento. Até dia 21 de julho todo mundo pode contribuir lá no site da Prefeitura, que será ótimo para a gente aprimorar o projeto. E que tipo de sugestão tem chegado? O que a gente pode citar aqui de mais interessante, Pedro? Olha, eu vou dizer que o que tem chegado mais é para ter mais dias da semana aberta. Inclusive, algo que está surpreendendo a gente é como o público que está interagindo está pedindo mais em mais ruas. Então, essa opinião que foi falada, inclusive, no começo da abertura da rádio, né, que foi contrária, ainda não está aparecendo no canal. A gente queria receber, inclusive, os contrários para poder justificar melhor, né, mas a maioria está sendo para abrir nos sábados, que nesse primeiro momento não vai ser. E o pessoal está entendendo que o nosso projeto ele tem 2 fases, né? A primeira fase é a operação dentro do programa Ruas Abertas, que nesse caso é o primeiro caso que a gente está fazendo bairros abertos, não é só uma rua, né? É um conjunto de ruas. Enfim, a segunda fase que é com intervenção física mesmo, de obra, de alagamento de calçada, de ampliação da capacidade de drenagem daquela região por meio de jardins de chuva. Então, a partir do momento que eu amplio o espaço para pedestre, eu tenho mais margem para ter outros usos, né? Uma cidade, um bairro mais multifuncional.
Então essa é a ideia do projeto. E quando que a gente pode ter essa decisão? A gente já pode ter as ruas da Liberdade abertas só para os pedestres no segundo semestre? Sim, sim. A partir da audiência pública que a gente tem, em pouco tempo a gente já começa a operação. Com o fechamento das ruas no bairro da Liberdade, acabou de chegar aqui a pergunta do Douglas, como é que ficaria a questão das entregas de mercadorias para as lojas? Eu agradeço porque eu trabalho com entregas no local. Uhum. A gente tem alguns trechos nesse triângulo envoltório que são próximos, e aí a gente tem ainda uma entrada pela Galpão Bueno, e vale lembrar que a operação ela começa a partir das 9, né? Então a gente pode ter um remanejamento, assim como já acontece na Avenida Paulista, né, de você organizar os comércios que estão naquela região a partir do horário que funciona. Muito bem. Eu estou vendo aqui, Pedro, que também está na fila da prefeitura de regiões a serem revitalizadas o Largo do Aroche. Ali tá realmente precisando de um banho de loja, né? Sim, exatamente. O Largo do Aroche é um espaço que é importante identificar a articulação dele com o centro como um todo, né? Ele é a transição do centro novo e do centro velho, até o eixo da São João. Ali você tem que estar muito próximo da Operação Pinhocão e do novo Parque do Anhangabaú. Então é um espaço que ele precisa ter uma transformação de fato, e a gente entendeu isso. E no caso do Aroche, a gente está até um passo atrás. A gente quer ouvir mesmo quais são as ações prioritárias do ponto de vista da população para incorporar num projeto. Já foi comer uma rabada com polenta no Gato que Ri? Ainda não. Lá no Lago do Aroche. Gato que Ri é restaurante de tiozão, entendeu? Aquele que o garçom... Adoro. Restaurante de pai, que o garçom serve o arroz com 2 colheres, sabe? Adoro. É assim que você reconhece o restaurante de pai. Cerveja gelada no copo de boteco também. Isso, vale a pena. E tem ouvinte perguntando também, Pedro, o exemplo da Paulista seria levado em consideração nesse projeto da Liberdade? O horário seria o mesmo, por exemplo, de abertura para o domingo? Sim, é o mesmo. Na verdade, ele continua até um pouco mais tarde. Mas o modelo... Até um pouco mais tarde, tipo 7 da noite? Mas é um pouco mais simples. 10. Até às 10 horas da noite, no domingo? Olha só. E ele é um pouco mais simples do que o da Paulista, porque a Paulista ainda tem corredores de ônibus, etc. Aqui a gente só está fechando vias que não tem a circulação de transporte público. Pedro Martins Fernandes é coordenador de projetos urbanos da Secretaria de Urbanismo e Licenciamento da cidade de São Paulo. Só para encerrar, você citou aí que está chegando muita sugestão de pessoas querendo mais ruas abertas para pedestres. Tem uma fila? Tem projetos aí ainda que incipientes para outras regiões? Tem uma fila, sim. Tem uma fila. A gente vai soltando aos poucos, mas... Então solta mais um pra gente. Só um, assim. A mais votada. Um estudo adiantado na São João, ligando o Anhangabaú com o Minhocão. É um pedido constante, especialmente para a parte de esportes e cultura.